Rafa, eu vou esperar só um pouco para os meninos voltarem para a gente começar, tá bom? Beleza. Só um minutinho aqui, tá, gente? Então, vamos continuar, gente. Depois, quando o restante da turma entrar, eu faço chamada de novo. Então, agora a gente vai estar falando sobre o sistema de gestórios e suas afecções, no caso das suas patologias relacionadas, né? Então, segue a apresentação de algumas patologias do aparelho digestivo e orientações quanto aos cuidados de enfermagem para pacientes nessas condições. Então, a gente vai falar um pouco da gastrite. O que é a gastrite? É a inflamação da mucosa gástrica, que pode ser considerada aguda ou crônica. Lembrando que a aguda, ela é um processo que pode variar por horas ou até mesmo por dias, em relação à imprudência dietética, no caso, a alimentação, né, com extremamente temperados, ingestão de alimentos contaminados com micro-organismos ou excesso de AINS, que chama agente anti-inflamatório não esteroide, aumento da ingesta de álcool, refluxo e entre outros. Então, o agudo é o que está acontecendo no momento, a gente vai tratar e o paciente vai ter uma melhora. Né? O que é uma imprudência dietética? Tomar Coca-Cola em excesso, café em excesso, porque como que acontece a gastrite? O nosso estômago, ele tem uma base de... Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. É porque sumiu o negocinho que eu achei que vocês não estavam me vendo da câmera. Eu achei que vocês não estavam me ouvindo e nem me vendo. Mas voltando. O paciente ele tem no nosso estômago, né? Todos nós temos um revestimento de uma camada de bicarbonato, porque o nosso suco gástrico, ao ficar debatendo,
nas paredes do estômago, pode corroer, né, a mucosa a mucosa estomacal. Então, com a base de bicarbonato, isso não ocorre, tá? Aí, o que é a gastrite no paciente? É quando o paciente tem uma alteração nessa camada de bicarbonato. Ela deixa de ser totalmente resistente, ela fica mais... ela tá, por algum motivo, ela foi alterada, e com essa alteração, o paciente começa a sentir pequenas ulcerações. Então, a gastrite são as ulcerações, né? O paciente sente muita dor relacionada a isso, sente incômodo. Então, quando se tem fase aguda, é fácil de tratar. Mas tem paciente que essa fase aguda, ela não aparece. Tem um problema, persiste por anos sem tratamento, e quando a gente vai ver, já é algo mais crônico, que infelizmente não tem cura. E qual que é o tipo de medicamento que a gente pode usar para um paciente com gastrite? A família do omeprazol, né? O omeprazol, o pantoprazol, né? Esses são para revestimento, eles ajudam porque eles têm a base deles de bicarbonato, então ajuda nessa causa. Então, quais que são os fatores, né? As causas que pode estar fazendo com que desenvolva a gastrite? Estresse, erro alimentar, fumo, drogas, álcool e medicamentos. E o que a gente pode estar vendo como sinais e sintomas? As náuseas, vômitos, anorexia, piorrese, eructação, desconforto abdominal, cefaleia e mucosa gástrica hiperemiada. Então, ela vai estar avermelhada, que vai ser os lugares da lesão, né? O paciente vai apresentar um quadro de vômito e náusea, muitas vezes relacionado à anorexia e à eructação. Qual que vai ser o tratamento para gastrite? Então, uma correção dos hábitos alimentares. Então, geralmente, quem tem crise de gastrite não come mais chocolate com tanta frequência, toma café, Coca-Cola, abacaxi, tudo que for alterar esse pH estomacal, né, não é recomendado para ele. Medicamento e diminuição das medidas de diminuição do estresse. Então, no caso agora do crônico, o que é o crônico? É uma inflamação prolongada do estômago que pode estar relacionado à bactéria Helicobacter pylori, que é a famosa H. pylori, né? Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar dela em algum momento. Então, resulta de exposição repetitiva a agentes irritantes ou episódios repetidos de gastrite aguda, úlceras benignas ou malignas. Quando a gente fala de úlcera maligna, quer dizer que é câncer de estômago, tá? A alteração que pode se tornar câncer de estômago. Então, quais são as causas? Uremia crônica, que é excesso de ureia, úlceras, cirrose hepática, presença de micro-organismos da H. pylori. E os sinais e sintomas anorexia, piorrese, náuseas, vômitos matinais. Então, qual que é o tratamento? Controle da acidez estomacal, redução do estresse, orientação nutricional, medicamento e o exame complementar para diagnosticar é a endoscopia digestiva alta. Alguém já fez endoscopia? Algum de vocês já fez? Ou conhece alguém que já fez? Ou acompanhou alguém? Você já fez, Vanessa? Meu marido fez. Meu esposo também fez, professora. Esse procedimento da endoscopia, né? Ele consiste o quê? Desce uma sonda, né? Desce uma sonda via oral e vai olhar como que está lá dentro. Então, geralmente, aproveita-se que já está fazendo esse exame de imagem, que gera um vídeo, né? Que a pessoa tem um vídeo que mostra toda a passagem que mostra para o médico especialista. Também se faz o quê? Uma biópsia. Retira um pequeno pedaço de tecido naquele local ali que está lesionado, que é aí que vai saber se é maligno ou benigno. Então, esse tratamento, esse exame, ele é feito com a sedação, tá? O paciente não está lúcido quando faz esse exame.
ele está sedado. Então, assim, mas é uma sedação leve, tá, gente? É só para ele não sentir o desconforto de descer a sonda. É como se ele tivesse tirado um pequeno cochilo e acordado novamente. Por isso que precisa de alguém com ele. Primeiro, para quando ele voltar, ele não está totalmente apto a andar sozinho, então ele precisa de alguém para ajudar ele. E também, outro fator é para ter acesso ao resultado de exame, que a pessoa mesmo que faz endoscopia, ela não pode pegar o resultado de exame, tem que ser outra pessoa para pegar o resultado por ela, tá? Então, são esses dois pontos aí que é interessante vocês saberem. Ô, professora, geralmente, né, a pessoa ela faz biópsia quando o médico que está fazendo o exame, né, vê que há necessidade, não é isso? Não entendi? Geralmente, quando a pessoa vai fazer a endoscopia, a biópsia ela é feita se o médico vê que há alguma necessidade, não é isso? Na verdade, o médico sempre faz a biópsia quando ele vê que aquela área está hiperemiada além da normalidade, né? Na hora que ele está fazendo o exame, ele vê que aquela área ali é sugestiva de algo, ele vai e retira um pequeno pedaço de tecido para fazer o exame, para ver do que pode ser. Entendeu, Rafa? Sim. Então, vamos continuar aqui. Quais que são os cuidados de enfermagem que a gente deve ter com esse paciente? Verificar e observar a aceitação alimentar, observar e anotar queixas alérgicas, né? Se é dor, onde que está sentindo a dor, né? Em escala de 5, de 0 a 10, quanto que está a dor. Se ele falar que está 5, você coloca 5, ou senão a carinha, que é a escada de Eden, que a gente fala, né? Promover ambiente calmo e repousante, para ele ficar mais tranquilo. Observar sinais e sintomas de complicação, como hematese, que é sangue limitado nos vômitos, ou presença de sangue no vômito, melena, que é sangue nas fezes, e rigidez abdominal, perdão. Então, agora eu vou falar para vocês um pouquinho das úlceras. É um defeito escavado na mucosa gastrointestinal que se estende através da mucosa do estômago, decorrente da ação de secreção do ácido peptídico, que é o que está composto, né, no nosso suco gástrico mesmo, para fazer a digestão dos alimentos. Então, o tipo depende de sua localização, pode ser chamada de úlcera gástrica, duodeno ou esofágica. Se ela está mais superior, ela é esofágica. Se ela está mais inferior, entre a junção intestinal, é chamada de duodeno. Então, a úlcera duodenal, ela ocorre, né, entre 30 e 60 anos de idade, de 2 para menos 3 é igual a 1, né? Então, assim, a cada 2 homens, 3 mulheres acaba tendo esse tipo de úlcera. Então, 80% das peptídicas e usando usualmente 50 ou mais anos de idade, que é o masculino, que é 1 para 1, que é tem um homem, tem uma mulher, tem, e essa gástrica é 15% peptídica. Os sinais e os sintomas achados é a hipersecreção de HCl em ambos, ganho de peso na duodenal e perda de peso na gástrica. A dor é de 2 a 3 horas depois da sua refeição. E ingestão de alimentos alivia a dor na causa duodenal. E na gástrica, a dor é de 30 minutos a 1 hora depois da refeição. O vômito é comum na duodenal e na gástrica. O vômito pode aliviar a dor e também é comum. Hemorragia pouco provável, porém presença de melena é o mais comum do que hematese em úlcera duodenal. E já a hemorragia é mais provável e hematese é mais comum que melena a gástrica. E é mais provável ter uma perfuração intestinal na úlcera de duodeno. Então, a possibilidade de ser maligna. A duodenal ela é rara e a gástrica é ocasionalmente. Então, os fatores de risco para úlcera duodenal é H. pylori, álcool, fumo, cirrose e estéreis. Já a gástrica é o H. pylori, gastrite,
álcool, FUM, uso de ANI, agentes não esteroides, tá? E estresse. Então, quais que são as causas, né? O que pode vir a desenvolver essa úlcera? É afecção multifatorial, desequilíbrio entre fatores protetores e defensores. 70% das úlceras gástricas estão relacionadas ao H. pylori e, nos casos recentes, a associação do uso de ANS. Então, qual que é a conclusão que a gente pode tirar? Ô, professora, rapidão. Sim. Então, no caso, a H. pylori ela é um tipo de úlcera? Não, a H. pylori é um tipo de bactéria. Ah, tá. Às vezes ela está Desculpa. associada. Entendeu? Entendeu, Rafa? Entendi. Então, vamos fazer a conclusão aqui, né? O que a gente pode concluir? As exigências absolutas são a secreção de ácido e pepsina em junção com a infecção pelo H. pylori ou a ingestão de agentes não... Como é que é? Agentes não... Ah, esqueci, peraí. ANS. Esqueci. Agente anti-inflamatório não esteroide. Se vocês quiserem anotar, deixa eu voltar aqui, ó. ANS significa agente anti-inflamatório não esteroide. Então, como que vai ser o tratamento desse paciente? É utilizado antiácidos para neutralizar o excesso de ácido existente no estômago ou para inibir sua concentração ou sua secreção, com o intuito de aliviar os sintomas, o uso de medicamentos agressivos e mucosas. A mucosa deve ser interrompida. Então, tudo que é tipo de medicamento que vai agredir o estômago, né, o medicamento que vai fazer mal, não pode ser mais utilizado. Deve-se eliminar a bactéria H. pylori pela administração associada com antibiótico e os métodos usados incluem os medicamentos, mudança de estilo de vida e intervenção cirúrgica. Algumas vezes a pessoa tem que fazer a retirada daquele local, principalmente se for no intestino, né, que corre o risco de perfuração, é retirada uma parte, que é a parte que está com a lesão, no caso a úlcera, e religado na parte viável. Então, perde-se um pedaço daquele intestino ali, estrutura novamente, e depois de um tempo o corpo vai estar pronto de novo para fazer as suas funções normais. É claro que quando faz um tipo de cirurgia dessa forma, o paciente ele fica restrito a alguns tipos de coisas, né? Justamente para evitar que surja novamente. Que além de ser uma cirurgia totalmente invasiva, porque é por laparoscopia, né? Então tem que abrir o abdômen, é uma cirurgia muito grande, né? Para ele ficar passando com recorrência. Então, cuidados de enfermagem. Aliviar a dor do paciente com a administração de medicamentos prescritos, reduzir a ansiedade, manter o estado nutricional ótimo, monitorar e tratar as complicações como hemorragia e analisar o autocuidado. Perdão, ensinar o autocuidado. Então, a gente vai ensinar esse paciente como ele deve se cuidar para minimizar esses danos. Como que a gente vai ensinar? Informar para ele que ele tem que fazer uma alimentação adequada, que ele não pode comer as frutas, as comidas que sejam ácidas, que vai fazer mal para o estômago dele. Gente, deixa eu só ver se eu consigo fazer essa luz parar de piscar aqui. Espera aí, rapidinho. Assim ficou ruim para vocês? Não, né? Porque essa luz estava piscando, já estava quase me deixando doida aqui, minha cabeça já estava até querendo doer.
continuar aqui. Então, vamos falar um pouco de gastroentericolite aguda. O que é a gastroentericolite aguda? É uma doença diarreica com início apúbito, então é imediato, acompanhada ou não de sintomas como náusea, vômito, dor abdominal e febre. Caracteriza-se por uma inflamação aguda ou crônica da mucosa do estômago e do intestino. Então, a doença ela é relacionada a condições precárias de higiene. Então, a pessoa vai apresentar diarreia, que é o aumento da frequência ou diminuição da consistência das fezes, maior que 3 evacuações aquosas em 24 horas, aguda menor que 14 dias, persistente maior do que 14 dias e crônica maior do que 3 semanas. Pode ter também a disenteria, que é a diarreia associada com dor, presença de muco e leucócitos nas fezes. Então, leucócitos não tem que estar presente nas fezes, né? O que já mostra que tem um processo inflamatório acontecendo e o corpo está tentando combater. Então, quais que são as causas? O que pode causar? Infecciosos, né? Por vírus, que são responsáveis por 60% dos casos, seguidos por bactérias que possuem toxinas como a Escherichia coli, a enterotoxigenia, bactérias cereus, e o quadro clínico se caracteriza por dor abdominal, periumbilical e evacuações aquosas volumosas. Então, geralmente são autolimitadas, as complicações decorrem do grau de desidratação. Lembra que eu falei com vocês que o intestino ele absorve líquido? Então, quando a paciente está com esse problema, né, essa inflamação, tende que as fezes não têm essa reabsorção de líquido. O bolo fecal que está passando ali, né, que era para passar com líquido para poder absorver e se tornar um bolo fecal de forma mais resistente, acaba que desce direto, né? Passa sem acontecer essa absorção. Então, quanto mais a pessoa come, acaba que ela comeu, na hora que chegou na parte intestinal para fazer a absorção dos nutrientes, vai tudo embora. Não se tem essa absorção. Então, por isso que dá um grau de desidratação e uma descompensação nesse paciente, né? Ele acaba ficando totalmente desprovido de tanto líquido quanto de sais minerais que o nosso corpo precisa. Então, por isso que ele tem que tomar soro fisiológico, ele tem que fazer um esquema de reposição depois para melhorar. Então, no caso das diarreias invasivas, ocorre a lesão direta do micro-organismo à mucosa intestinal, provocando exudação de sangue com muco, perda de proteínas. Os agentes são frequentes, os agentes mais frequentes são a Shigella SP, Salmonella SSP, Campylobacter SSP, Yersinia SSP e um Escherichia coli enteroinvasora. Um quadro clínico vai se caracterizar por várias evacuações de pequeno volume, com a presença de sangue e muco, associada à febre, dor abdominal e tesmo. Então, a pesquisa dos leucócitos nas fezes é positiva, assim como o sangue visível ou oculto. Quando o sangue está oculto, é porque as fezes não vai estar com a cor escurecida, né? Porque como tem a excreção de bilirrubina que dá a cor, quando tem a presença de sangue, o sangue prevalece em cima da bilirrubina. Então, muitas vezes, vai ter o sangue que a gente fala que é oculto, vai ter presença de hemácia nessas fezes, porém não é visível olho nu. Então, na hora que faz o exame laboratorial, consegue detectar. É assim que a gente fala do sangue oculto, entendeu? O tratamento vai ser hidratação viral ou parenteral, adequação alimentar, antibiótico, dependendo do agente causador, antidiarreicos, que não devem ser utilizados, inibidores do peristaltismo, não utilizar na presença de febre ou diarreia com sangue. Por que o antidiarreico e os inibidores do peristaltismo não devem ser utilizados? Porque, às vezes, isso é um processo do nosso corpo
que está tentando combater aquela infecção, está tentando botar para fora aquilo que está fazendo mal. Então, se em algum momento você dá um antidiarreico ou um antiperistaltista, né, um inibidor do peristaltismo, para fazer com que o paciente tenha uma motilidade reduzida, que comece a reter, ele vai reter algo que está fazendo mal para ele. E não é o que a gente precisa, né? A gente precisa eliminar o que está fazendo mal para poder recuperar esse paciente. Então, por isso que esses dois não vão ser administrados. Então, quais são os cuidados de enfermagem que a gente pode estar fazendo por ele? Estimular a hidratação via oral, administrar a hidratação parenteral quando prescrito, higiene rigorosa após a eliminação intestinal, prevenção da integridade cutâneo-mucosa, então, fazer observação se não vai estar ferida aquela parte anal, né, do reto, por causa do calor, né, e da frequência que vai estar saindo essa eliminação, principalmente na região perineal, manter as roupas de cama limpa, observar e anotar a aceitação da dieta, manter repouso relativo, manter isolamento interal, caso seja necessário, e administrar a prescrição, conforme administrar a medicação conforme que o médico prescreveu. Então, agora eu vou falar para vocês um pouquinho das hepatites. Então, o que são as hepatites? É uma doença que cursa de forma assintomática ou sintomática até formas fulminantes. Então, as hepatites sintomáticas são caracterizadas por mal-estar, cefaleia, febre baixa, anorexia, astenia, fadiga, atralgia, que é dor nas juntas, tá? Náusea e vômito. Desconforto no hipotálamo direito, aversão a alguns tipos de alimentos e cigarros. Você sabe por que vai ter uma desconforto, um incômodo no hipocôndrio direito? Você sabe o que tem lá? Não entendi sua pergunta. Se vocês sabem o que tem no hipocôndrio direito. Vocês sabem primeiro o que é o hipocôndrio direito? São as regiões do abdômen, né? Isso. E o que a gente acha nessa região do hipocôndrio direito? Isso é coisa de anatomia. Vamos ver se vocês estão bons de anatomia. Agora vocês vão precisar bastante nessa disciplina. É o fígado? Isso. O fígado a gente acha no hipocôndrio direito abaixo do rebordo costal. Todo mundo aí toca, acha a costela e toca no final dela. Todo mundo conseguiu achar? Sim. Agora, vai fazendo um dedilhado com a mão, seguindo a sua costela, literalmente o rebordo costal. Vai colocando a mão e vai seguindo. Alguém sentiu alguma coisa? Ou só o osso? Bom dia. Tem uma Bom dia. coisinha Repete embaixo. de novo, por favor. Oi? Repete de novo, por favor. Ó, a gente vai pegar e achar o rebordo costal. O que é o rebordo costal? É o final da costela. Deixa eu levantar aqui para mostrar para vocês. Nossa costela está aqui, né? Aqui, aqui. Aqui é o rebordo costal, certo? A gente vai tocar nessa direção aqui, que acompanhando o osso da costela. Alguém está sentindo alguma coisa? No finalzinho dela tem uma coisinha diferente. No finalzinho só, né? Sim. Tá. Alguém mais sentiu a mesma coisa que a Raíssa ou não sentiu nada? Ou ninguém ainda conseguiu achar? Só a Raíssa que achou? Vamos lá, gente. Professora, eu não fiz, não. Faz aí, Rafaela. Acabei de mostrar como é que faz. É porque eu tô ocupada. Ah, Rafaela.
Tá bom. Aí eu vou até te mandar e vou falar o que eu achei. Tá. O que é isso que a Raíssa achou? É o final do fígado dela. Essa pontinha que tem alguma coisa diferente é o final do fígado. E o certo é não achar nada mesmo, não. Se ninguém achou nada, tá ótimo, tá, gente? Não preocupa, não. Vocês estão vivos, tá tudo bem. Não fica desorientado. E o que a Rafaela, que a Raíssa achou é a pontinha do fígado, que é muito normal de se achar. Quando o paciente ele tem hepatite, você já sente desde o início o fígado. Você não acha ele, porque o fígado ele fica escondido embaixo da nossa costela. Anatomicamente falando, é o que se espera dele. Porém, tem alguns casos, quando a pessoa tem cirrose, hepatite, algum comprometimento no fígado, ele fica maior do que o tamanho normal. Então, a gente consegue, na palpação, sentir esse fígado. Então, se a gente sentir esse fígado na palpação, alguma coisa está errada. Tá? Então, tem que procurar o Deixa eu médico. conferir aqui, então. Não, Raíssa, se você achou só na pontinha, tá certo, porque é o final do fígado. Você achou na pontinha final, não foi? Eu vou olhar dos dois lados para ver se é a mesma coisa. Não, do outro lado não vai ter, que o outro lado tem baço. Só tem fígado de um lado. Sim, Do mas se a gente lado, tiver do outro lado, significa que tá normal. ó, do lado esquerdo a gente tem o baço. Do lado direito a gente tem o fígado. No início, não vai sentir nada. No final da costela, bem no final da costela, talvez você sentir um pouquinho, que é o final do fígado. Tá? Até aí tá normal. Do outro lado, do lado esquerdo, se você fizer a mesma coisa, tem o baço. Porém, o baço você também não vai sentir. Se você sentir o baço, quer dizer que ele está alterado também. Então, o seu está normal, Raíssa. Fica tranquila. Tudo certo. Não Tá se bom. apavore. Tá. Está dentro da normalidade. Por que eu pedi para vocês fazerem isso? Porque a gente tem que primeiro saber o que é normal, para quando a gente vê o que não é normal, a gente identificar. Né? Então, se é normal achar uma pontinha no final, é só uma pontinha no final que eu tenho que achar. Se eu comecei a tocar no paciente e estou vendo que tem, primeiro vai estar aumentado o local, né? Você vai ver que vai estar um pouco mais nessa área vai estar um pouco mais globosa, né? Ela vai estar com uma formatação diferente. Aí você já vai Professora, estar estranho. Oi, quando faz aquela sucção, dá para sentir melhor? como é que é, Raíssa? Sabia aquela sucção, aquele negócio de puxar? Eu não sei se puxa os órgãos, eu não sei exatamente como explicar, mas é tipo quando você prende a respiração e te puxa o ar, e aí a barriga fica oca. Ah, tá. Entendi. Aí você quer saber se isso faz o quê com o fígado? Se dá para sentir melhor, se os órgãos realmente vão para cima, eu não sei exatamente como funciona. Ó, se a pessoa for mais gordinha, dá. Porque se ela for uma pessoa que tem um pouco mais de excesso de peso, ela vai ter um pouco de acúmulo de gordura nessa região. Então, talvez dificulte um pouco para você sentir. Então, se você pedir ela para puxar o ar, tende de você conseguir localizar melhor a costela dela. Entendeu? Entendi. Agora, se a pessoa já está no peso normal dela, é mais fácil você conseguir achar a costela. Aí você vai dedilhando, achou um rebodo costal, você vai lá e toca e sente. Se você não sentir nada, sentir só na pontinha, tá certo, não tá errado. Agora, se você dedilhou e tá sentindo desde o início, algum problema esse paciente tem. Aí você tem que atentar para esse sinal, entendeu? A gente Entendi. chama de exame físico, né? É o exame físico que a gente faz no paciente, que a gente olha como é que ele tá. Geralmente, quando o paciente ele tem hepatite, ele tem hepatosplenomegalia. O que é isso? É aumento do baço e aumento do fígado. Então, os dois eles se encontram. Não é normal encontrar, né? Um está da direita, o outro está na esquerda. Só por aí vocês têm noção de quanto que aumenta.
Porque se eles aumentam, eles se encontram. Na maior parte das vezes, eles se encontram. E se tem essa hipertrofia, né, aumento do fígado, ele não está bem. Esse fígado está doente, né? Então, quando ele voltar ao normal, ele está inchado, digamos assim. Quando ele voltar ao normal, depois dessa patologia, você vai ver que ele vai ficar meio murcho. É como se você enchesse o balão e esvaziasse o balão. Quando você esvazia o balão não fica esquisito, meio murcho? Ele fica grande, mas fica meio murcho, meio esquisito? Vai ser a mesma Sim. coisa com o fígado. Ele vai ficar meio murcho, meio esquisito, porém ele não vai ter a sua capacidade total preservada. Ele não vai conseguir fazer a mesma atuação que ele fazia antes. Então, o paciente, quando tem hepatite, ele é diagnosticado e tratado. Entendeu? Mas, porém, ele tem que fazer um acompanhamento mais de perto, que pode ser que ele venha ter que precisar de hemodiálise, né? Por complicação. Então, aqui, como eu estava falando com vocês, que é hipocolia fecal, que é a ausência de cor nas fezes por causa da alteração da produção da bilirrubina, e o paciente vai apresentar hepatomegalia ou hepatoesplenomegalia. Então, hepatomegalia é só aumento do fígado. Hepatoesplenomegalia é aumento do fígado e do baço. Então, quando é assim, os dois estão comprometidos. E a gente tem que entender o quê? São vários tipos de hepatite. Cada uma delas causada por um fator diferente, né? Tem fatores e causas associadas. Nunca acontece da mesma forma. E eu vou estar apresentando para vocês entenderem como que é cada uma. Então, vamos falar primeiro da hepatite B. Hepatite B, o agente etiológico é o vírus da hepatite B, que é o HBV, que é um vírus de DNA da família Hepatidinae virae. Então, o reservatório é o homem, experimentalmente pode se encontrar em chimpanzés, espécies de patos e esquilos. Então, qual que é o modo de transmissão? O modo de transmissão do HBV, que é o vírus da hepatite B, é altamente infeccioso e facilmente transmitido através da via sexual, transfusão de sangue, procedimento médico e odontológico, hemodiálise sem as adequadas normas de biossegurança, transmissão vertical, que é de filho para mãe, que acontece na gestação, contatos íntimos domiciliares, como compartilhamento de escova, lâmina de barbear, que entra com questão de fluido corporal, né? Entra a questão da escova, a saliva e a lâmina de barbear. Às vezes a pessoa pode cortar e não lavar bem aquela lâmina, e quando utiliza-se novamente, a outra pessoa acaba pegando um pouco de fluido ali, né? Através de acidentes com pérfuros cortantes, compartilhamento de seringa e material para realização de tatuagem e piercing. Então, qual é o período de incubação? De 30 a 180 dias. Então, é de 1 mês até 6 meses. Então, em média, de 2 a 3 meses que começa a ter os sinais e sintomas. Então, para você ver que não é imediato, né? Demora 2 meses para começar a aparecer os sinais e sintomas. Então, o que a gente pode fazer por esse paciente, né? O que a gente pode fazer para evitar essa transfusão? Evitar essa transmissão. Fazer uma hemodiálise segura. Eu vou mostrar para vocês como que funciona a hemodiálise. Vocês vão entender. Tem todo um circuito, fazer esse circuito fechado, higiênico. A questão de doação de sangue, né? É muito importante. Eu não sei se algum de vocês aqui é doador, mas o Hemominas, ele faz todo um pré-requisito para saber se aquela pessoa está apta a doar o sangue ou não. E quando ela colhe o sangue, ela faz o quê? Ela testa, né? Ela enche a bolsa de 450, mais ou menos, de sangue, e ela enche uma bolsa menor, mais ou menos desse tamanho. Essa bolsa menor é para fazer o teste, para saber se a pessoa tem algum tipo de doença que pode estar sendo transmitida através do sangue. Então, as coisas hoje, elas são mais rigorosas, né? Tem tudo para a segurança do paciente e para a sua também. Pode falar, Kátia. Carla, você levantou a mão? O meu sogro, ele descobriu que tinha hepatite foi quando ele foi doar sangue. Eu só não sei qual tipo, mas foi quando eles foram fazer o teste no sangue dele, descobriu que ele estava com hepatite.
Isso. E quando a Hemominas descobre, gente, ele entra em contato com a pessoa, informa ela que ela precisa ir lá, e aí, quando ela chega lá, que ele conta para ela, tá? Ele não fala a distância, não. O link vai cair aqui. Você só espera um minutinho que eu vou só buscar uma água aqui e vocês já podem entrar no próximo link, tá? Só buscar uma água que deu sede, aí rapidinho a gente já volta, tá?